Bom dia a cada um e a cada um. Senhor presidente, senhores governadores, senhor ministro, senhores senadores, desculpem se eu saio da aritmética para a filosofia. Mas creio que ao discutir o Pacto Federativo, devemos discutir para quê? Qual é o propósito para a nação brasileira de um pacto entre as suas unidades? E não o contrário. Quais são os interesses das suas unidades aos quais a nação brasileira deve servir? Um pacto federativo não se justifica se não tiver objetivos claros de construir uma nação mais forte, mais poderosa. E uma coisa a gente sabe que vai ser preciso para construir essa nação é educação, ciência e tecnologia. E aí a pergunta é, como é que o Pacto Federativo vai fazer com que melhore essa realidade? Segundo, o Pacto Federativo é para gerar uma decência social. Não faz sentido a gente descentralizar se piorar a desigualdade. Ao mesmo tempo, não faz sentido centralizar se vai sacrificar as especificidades culturais, econômicas de cada unidade. Eu creio, senhores governadores especialmente, que é um ponto que a gente deveria debater. Se o correto para fazer um pacto federativo justo para as unidades, eficiente para o Brasil, não implicaria em que a União assumiria a educação de todas as crianças do Brasil. Que pacto a gente vai fazer se uma criança que nasce em uma cidade receberá mais dinheiro para a sua educação do que uma criança que nasce em outra cidade? Não é um pacto decente. Nós estamos discutindo muito como fazer o pacto da distribuição dos recursos, sem saber como é que essa repartição vai repercutir no conjunto da nação e em cada brasileiro. Vejam, por exemplo, o caso, senador Renan, do piso salarial do professor. Os governadores estão desesperados para pagar esse piso. E eu reconheço, e já fui governador e sei a dificuldade que é pagar salários. Agora, a saída é baixar o reajuste que a gente teria que fazer em janeiro de 19,4%, ou é, já que os estados não podem cumprir com essa lei do reajuste, fazermos com que a União assuma a responsabilidade, até porque, ministro Mantega, é uma lei federal. Hoje, para a gente reajustar o piso salarial de acordo com a lei, que é subir para quase R$2 mil, vai precisar de 24 bilhões. Aliás, vai precisar de 1,6 bilhão o reajuste. R$200 por professor, supondo 800 mil professores nessa faixa. Não é uma coisa absurda, mas é absurda para cada governador. E se a União assumisse todo o piso salarial, daria uns 24 bilhões por ano, considerando os 13 meses. Isso não é algo impossível, mas eu vou mais longe. E por que não temos, dentro de um pacto federativo, uma carreira nacional do magistério? De tal maneira que o professor não ganhasse mais ou menos, dependendo da cidade onde ele trabalha. Como se existissem brasileiros de primeira classe, de segunda classe, de enésima classe, dentro da ideia de um pacto federativo entre unidades que fossem independentes. Não há independência. Há um pacto federativo para melhorar o conjunto, e não o conjunto servindo para melhorar cada unidade. A nossa ideia de pacto, inclusive, surge da imitação dos Estados Unidos, mas lá foram 13 colônias separadas que se uniram. Aqui nós éramos um conjunto que se dividiu. E eu acho que deveria levar em conta, senador Renan Calheiros, a quem eu parabenizo muito por essas sessões, não só essa, todas essas dos grandes debates. Daqui eu acho que estão saindo propostas interessantes e mobiliza a nós próprios senadores por grandes temas
Eu creio que a gente deveria, na mesma medida em que não podemos esquecer a ditadura da aritmética, deixarmos de colocar um pouquinho da razão da filosofia de para que nós queremos um pacto federativo. Quem serão os beneficiados do pacto federativo nesta geração e nas próximas? E aí eu deixo como tema de debate de que um pacto federativo deveria dizer, vamos dividir tudo, menos educação. Uma criança não deve ter acesso a uma educação diferente dependendo da cidade onde nasceu e onde vive. Ela teria o mesmo valor. Não importa onde nasceu e vive, o valor da sua educação seria a mesma. É isso que eu deixo aqui como reflexão, senador Renan Calheiros, ao mesmo tempo que lhe parabenizo pela sessão dos grandes temas que nós estamos fazendo.